relação à quarta Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, que ocorreu no ano passado em Salvador, eu gostaria de localizar primeiro os 3 eixos, muito brevemente, mas só localizá-los para depois dizer assim, um pouco dos resultados sobre isso. O primeiro eixo versou basicamente de uma grande análise do contexto da segurança alimentar e dos grandes desafios para a segurança alimentar, o direito humano à alimentação, a soberania alimentar. O segundo eixo tratou bastante da composição do próprio sistema de segurança alimentar, e o terceiro eixo trabalhou o desdobramento desses 2 primeiros, que a gente pode chamar de planos de segurança alimentar e nutricional. Bom, com base nesses 3 grandes eixos, então, relacionando isso com o tema mais propriamente do semiárido e do acesso à água e da segurança alimentar no semiárido. Eu creio que, em primeiro lugar, é interessante nós observar o seguinte: essa conferência ela destacou um aspecto fundamental, que é o seguinte: compreender as questões de segurança alimentar como de fato componentes de um sistema. Isso significa, numa palavra simples, dizer que a água está fazendo parte efetivamente daquilo que se constitui como o grande sistema de segurança alimentar e nutricional, que integra o direito humano à alimentação, a soberania alimentar como 2 grandes princípios, mas se traduz na segurança alimentar e nutricional enquanto política pública de Estado para efetivar esses direitos. Então eu diria assim, em primeiro lugar, então, essa questão mais de concepção mesmo. A água, eu diria, definitivamente passa a ser incorporada dentro de um sistema, e mais as pessoas, os cidadãos, o Estado passa a incorporar a água como um direito e, por isso, desdobrar ela em forma de políticas públicas. Em segundo lugar, eu penso que é interessante nós destacarmos dessa conferência esse aspecto da água fazer parte dos planejamentos e dos planos de segurança alimentar e nutricional que ocorrem nos estados e nos municípios. E aí nós temos uma particularidade em relação ao semiárido. Qual é? É exatamente um diferencial em relação a outras regiões do país. Por quê? Porque no semiárido é indiscutível e indissociável a gente trabalhar a água com segurança alimentar e com a comida de um jeito mais amplo. Então, pensar a água articulada e, eu diria assim, implicada diretamente com os planos de segurança alimentar, isso significa ter ela na parte da estrutura das políticas públicas que devem se desdobrar no semiárido. E eu penso que isso é um grande avanço que a Conferência de Segurança Alimentar desdobrou e que, por sua vez, ela vai ter que se, de fato, efetivar nos municípios. E como ela vai se efetivar? Ela vai se efetivar na medida que os estados e que os municípios fizerem os seus planos de segurança alimentar e nutricional. Até o momento são poucos estados que já implantaram ou estão em fase de implantação dos planos de segurança alimentar e nutricional. No entanto, nesses dias agora mesmo, o MDS está lançando um edital que é exatamente para fortalecer as iniciativas dos estados para implementarem os planos. Isso significa, numa palavra simples, dizer assim: há recursos públicos à disposição por parte do governo federal de impulsionar esse processo. O passo seguinte é que os estados se aqueçam, se dinamizem e, por extensão, os municípios também acessem as várias formas de poderem implementar ações nesse campo aí. E de forma articulada, então, elas se dão através dos planos de segurança alimentar e nutricional. Basicamente, eu gostaria de destacar esses 2 grandes aspectos. E como desdobramento, eu diria assim, isso vai implicar, se nós estamos falando num plano de segurança alimentar e nutricional, que esse plano esteja estreitamente vinculado com um plano de desenvolvimento regional ou então de desenvolvimento territorial, dependendo da região ou de como se trabalha esse tema. E aí, novamente, então, desenvolvimento territorial ou regional com acesso à água, com convivência com semiárido, eles são inseparáveis. E
quando falamos inseparáveis, então, novamente, as políticas, quando elas são pensadas, elas devem ser pensadas de modo holístico, de modo integral, que estabeleça um adequado equilíbrio entre as várias dimensões que contemplam tanto a dimensão econômica, a dimensão ambiental, a dimensão social, essas várias dimensões que aí elas vão se traduzir naquilo que é, uma palavra simples, o bem viver do povo no semiárido.